colonial, Portugal detinha todo o poder administrativo sobre as atividades econômicas de sua colônia, o Brasil, pois via como uma fonte de riquezas e uma oportunidade de contribuição nas atividades mercantilistas da Europa. Enquanto o Brasil esteve sob o domínio de Portugal, a economia foi de exportação, para atender aos interesses do mercado externo. A primeira atividade econômica em solo brasileiro foi a extração do pau-brasil, já que os portugueses não encontraram nenhum metal precioso no primeiro contato com a terra recém-descoberta. Outra atividade econômica foi que, na época colonial, os donos dos grandes latifúndios perceberam que a terra colonial era fértil e o clima favorável, sobretudo no Nordeste brasileiro, para plantar a cana-de-açúcar, pelos seguintes pontos: solo fértil de Massapê, um clima ensolarado e úmido e uma localização relativamente próxima da Europa. Os portugueses deram início, no século XVI, à plantação de cana-de-açúcar. Engenhos foram construídos no litoral nordestino para a produção açucareira. Com o fracasso na escravização da mão de obra indígena, a solução veio dos negros africanos. À medida que se produzia açúcar, maior era o número de escravizados negros em solo brasileiro. O tráfico negreiro se tornou uma atividade econômica altamente lucrativa. Foi uma atividade marcante na economia colonial entre os séculos XV e XIX. Na África, nativos eram capturados e trazidos para o Brasil em navios superlotados e em más condições, porque desejavam, por meio dessa atividade, mão de obra barata para os portugueses. Oi, pessoal! Começamos o canal agora. Precisamos do apoio de vocês. Por favor, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e continuem nos assistindo. A crise do açúcar ocorreu em meados do século XVII, quando os holandeses foram expulsos de Pernambuco e eles passaram a plantar cana-de-açúcar nas Antilhas, sua colônia na América Central, e logo se tornaram concorrentes do açúcar brasileiro. Isso fez com que o preço da produção açucareira feita no Brasil se desvalorizasse drasticamente. A coroa portuguesa decidiu então investir em expedições para o interior brasileiro, no intuito de descobrir metais preciosos e fazer a colônia voltar a dar lucro. No século XVIII, bandeirantes que saíram de São Paulo para o sertão do Brasil encontraram na região de Minas Gerais as primeiras minas de ouro. Outras atividades econômicas que contribuíram para a economia colonial eram, sobretudo, um meio de abastecimento do mercado interno. São essas: pecuária, que o gado era utilizado como força motriz na moenda de transporte e alimentação; tabaco, utilizado para realizar o escambo, que no caso era para ser trocado por escravizados, que foram uma importante mão de obra do período; e lavoura de subsistência, produção de alimentos da colônia como mandioca e hortaliças. Durante todo o período colonial, o Brasil não conseguiu desenvolver-se economicamente de maneira adequada. O Brasil colonial estava integrado ao comércio internacional, porém inseria-se nele de forma subalterna portuguesa. Quer saber mais sobre o ciclo do açúcar e o ciclo do ouro? Assista a nossos vídeos sobre esses assuntos. Os links vão estar na descrição desse vídeo. A religião oficial durante todo o Brasil colônia foi o catolicismo, em virtude dos portugueses e da permissão desses para os jesuítas catequizarem os índios brasileiros. Em todo o grande latifúndio existia um padre que realizava as missas e tinha também as missões, que percorriam toda a extensão territorial para converterem mais fiéis. As outras religiões do Brasil colonial eram as religiões africanas, praticadas pelos escravos de modo escondido e altamente perseguido e reprimido.